As lesões esportivas são muito comuns na nossa vida, mas a maioria delas acontece porque a gente não tem orientação do profissional de educação física e também do médico especializado. Eu converso agora com o ortopedista Sávio Laborne. Tudo bem, Sávio? Tudo bom, Tassiane. Prazer receber você aqui no Saúde em Dia. O prazer é todo meu poder estar aqui para levar um pouquinho de informação para quem está nos assistindo. E você vai dar um puxão de orelha na gente aí que não consulta um médico antes de começar uma atividade física? A gente tem que puxar a orelha, porque a atividade física, ela deve sim ser praticada por praticamente todo mundo, são raras as exceções de quem não pode praticá-las, mas sempre a gente tem que ter uma programação, né? Qual o esporte, até onde a gente pode ir, se a gente está apto, se a saúde está em dia, né? Para não ter deslize lá na frente. Sabe, quais são os fatores que influenciam no aparecimento das lesões? Olha, Tassiane, é muito interessante essa pergunta, porque a gente tem que entender que existem fatores que dependem da gente e fatores que não dependem da gente, e fatores externos e fatores relacionados a cada atividade em si. A gente costuma dizer que uma lesão ela é uma coisa extremamente indesejada, ela é como um acidente de trânsito. Você pode sair de casa disposto a evitar, ou você pode, às vezes, ser um pouco relapso e deixar elas acontecer. De forma intrínseca, que são os fatores inerentes ao ser humano, ao corpo da gente, a gente tem, por exemplo, a questão do condicionamento físico. A pessoa que não está condicionada para fazer aquela determinada atividade, a pessoa pode ter uma fraqueza muscular, por exemplo, e vir a sofrer uma queda, a pessoa pode ter uma instabilidade do quadril e vir a ter uma entorse de quadril, de joelho, de tornozelo. E a gente pode pensar também nas questões falando de condicionamento físico, estado nutricional da pessoa, metabólico. A pessoa que se alimentou mal antes de fazer uma atividade física pode vir desenvolver uma crise de hipoglicemia. A gente lá no jiu-jitsu tem um rapaz que já aconteceu isso, faz muito esforço, isso pode vir a acontecer. Seriam questões mais fisiológicas mesmo. Da pessoa, né? E a gente tem também as questões extrínsecas, que são as questões dependentes externas, como o material esportivo adequado, a pessoa com tênis ideal para aquela atividade, a pessoa que vai caminhar, mas está usando tênis de futsal, ou o contrário, vai jogar futsal, mas está com tênis de corrida, pode vir ter uma fratura, ou outro pode ter uma lesão no tornozelo, no joelho, a pessoa com a calça que também não está adequada, as questões de clima, vai jogar a bola numa quadra molhada, que acabou de chover. Então, o excesso de sol também. Ou o excesso de sol também, queimaduras de pele, a gente não pode esquecer, a pele é um órgão importante do corpo. E tem também, está sendo aquelas questões da superfície para onde você vai praticar um esporte. Quando eu era criança, eu fazia taekwondo e era um chão de cimento batido. Hoje em dia, os atletas já praticam o taekwondo, uma modalidade de arte marcial, em tatame. A gente já cansou de ver o pessoal jogando capoeira ali até mesmo na rua. Hoje a capoeira também está vindo para os tatames. Uma quadra que pode ser lisinha ou um campinho todo esburacado, jogar bola na rua. Então a superfície onde a gente vai praticar a atividade é extremamente importante. Por causa do impacto. Por causa do impacto e por causa do risco de quedas, né? E outra é a questão relacionada ao esporte em si. A gente sabe que o futebol tem um índice de lesão altíssimo. Quem não conhece ou tem um amigo que já se machucou jogando bola? A gente tem aceleração, desaceleração, tem salto, tem queda, tem mudança de direção, a gente tem o contato e a gente ainda tem aquele colega que a gente fala que não sabe brincar. Agora falando das lesões mesmo, qual que é a diferença entre luxação, entorse e contusão? Muito interessante sua pergunta, senhora. A gente ouve isso em todas as esferas, em todas as mídias. Desde a gente ver na beiradinha do campo até um jogo narrado pelo Galvão Bueno, a gente vê a pessoa falar assim, foi só uma luxação. Isso é comum demais, né? É verdade, é muito comum. E se a gente colocar numa escala de gravidade, a luxação talvez seja a lesão mais grave da ortopedia, do esporte, talvez mais grave que uma fratura, dependendo de onde ela ocorre, né? A gente tem a contusão, Tassiane, como sendo uma pancada. A pessoa que está jogando bola, os mais antigos conhece isso, é um tostão. A pessoa toma uma pancada na coxa, ou a pessoa cai, toma uma pancada no braço, faz aquele hematoma, fica roxo, pode fraturar, pode não fraturar, mas é só a pancada. Em qualquer área do corpo? Em qualquer área do corpo, contusão, ato e efeito de contundir. Agora, a entorse é a torção. É aquela pessoa que destroncou o pé, que anda mancando, mas daqui a pouco tá bom. Tem uma lesãozinha ligamentar. A articulação, ela teve um trauma torsional, porém ela não desmontou. Ela não perdeu a superfície de contato. E a luxação, que é tido como muitos como uma coisa mais simples, talvez uma das mais graves lesões. A articulação, ela desmonta. É aquela pessoa que você olha e está com a mão assim e o dedinho está apontando para o canto. É a pessoa que chega no hospital segurando o ombro está fora do lugar. No cotovelo, por exemplo, ela é gravíssima, a luxação de cotovelo. Ele desmonta.
A gente tem um número para um lado, a gente tem a UNA e o rádio para o outro. É extremamente grave. Tem que procurar um hospital com a máxima de urgência e colocar no lugar. São lesões gravíssimas. Pela sua explicação, eu tenho a sensação de que a contusão seria mais comum? Contusão e entorse são bem comuns. Então, quando você vê um jogador que caiu, fez uma firula e levantou, ele teve uma contusão, ele teve uma entorse, não teve uma luxação. Deus abençoe que ninguém tenha luxações. Já que a gente está falando de vários esportes, o Brasil é o país do futebol, vamos conversar com a Noélia no Conexão Saúde. O Brasil é o país do futebol. Mas já que o esporte não vive só de vitórias, também precisamos entender o que compromete a saúde dos atletas. E nessa área também temos avançado bastante. Por exemplo, nas lesões relacionadas ao joelho, o menisco é um dos tecidos que pode ser afetado. Ele é responsável por amortecer os movimentos do corpo. Ronaldo Fenômeno, Zico, Kaká e muitos outros jogadores passaram por isso durante a carreira profissional. O tratamento pode variar desde apenas um período de repouso até intervenções cirúrgicas. Por muitos anos, a solução foi retirar integralmente o menisco, o que acabava gerando desgaste nos ossos e dores no joelho ao longo do tempo. Hoje essa medida tem sido substituída pela remoção parcial e até mesmo o transplante de menisco, chamado de aloenxerto. Para isso, o paciente deve atender a alguns critérios relacionados à idade, tempo de lesão, condições de saúde e compatibilidade com o doador. Embora os resultados sejam promissores, o Brasil ainda enfrenta alguns obstáculos, como a falta de bancos de tecidos e de profissionais treinados para esse procedimento. A tendência é que a técnica seja ampliada nos próximos anos. Para quem quer mais informações sobre o transplante de menisco, eu sugiro o site Doctoralha, que reúne especialistas de todo o país e abre fóruns para temas específicos como esse. Você pode enviar sua dúvida e quem responde são os próprios médicos. Atualmente existem mais de 400 mil profissionais e cerca de 70 mil centros médicos cadastrados no portal. É bem interessante. Obrigada pela companhia e até o próximo Conexão Saúde. Obrigada, Noélia. Sávio, os esportes de alto desempenho, eles geram mais lesões porque são mais complexos? Sim, se a gente analisar os esportes de maior intensidade, os atletas profissionais ou os amadores de alta intensidade, eles estão sujeitos a um risco maior de lesão. E são lesões que podem ocorrer tanto em momentos de competição, quanto lesões durante o treino. Lesões durante o treino, a gente fala que uma lesão muito comum é o chamado overtraining, né, ou sobretreino, excesso de treino. São pessoas que vão desempenhar atividades físicas de extrema intensidade por curto período de tempo. É aquela pessoa que está se preparando para uma corrida de 100 metros, é um lutador, enfim. Ou pessoas que vão desempenhar atividades de menor intensidade por longos períodos. É a turma do triatlon, do Ironman, das maratonas aquáticas. Então são pessoas que estão sujeitas a um treinamento muito, muito, muito intenso. Então vai exigir mais do corpo, Vai exigir mais do corpo durante o treinamento. E nos períodos de competição, elas podem se machucar de N formas, né? A gente já viu coisas absurdas como uma fratura de coluna durante uma partida de futebol. Aconteceu com o Neymar. São atletas que estão expostos. É claro que os atletas amadores, e principalmente os do final de semana, aqueles que não se preparam, também estão sujeitos a vários tipos de lesão. Eu costumo dizer que a musculação é a mãe de todos os esportes. Às vezes você quer fazer futebol, mas se você faz uma musculação, faz um funcional, às vezes um crossfit, você fortalece o seu corpo para aquela atividade física. E aí, considerando que não teve como, eu sofri uma lesão, né? Independente de eu me preparar ou não, o que eu devo fazer? Eu já vi muita especulação de coloca compressa fria ou coloca compressa quente. O que seria o procedimento ideal? Tá. Essa dúvida é comum, por mais que a gente ache que não, a gente vira e mexe, a gente vê essa situação acontecer. Então, gente, vamos lá. Acabou isso de botar o pé na água quente depois que você torceu. O pé vai inchar, ele vai ficar cada vez maior e a situação às vezes perde um pouco do controle. Machucou, vamos falar de um trauma agudo, torceu o tornozelo jogando uma partida de futebol, é o comum. Primeira coisa é admitir que machucou. Eu não vou jogar até o final. Eu vou pedir para ser substituído e eu não vou ficar insistindo. Eu vou parar, eu vou colocar gelo, eu vou comprimir, eu vou tentar imobilizar e vamos ao hospital fazer uma radiografia e procurar um profissional capacitado para fazer algum diagnóstico. Por quê? A gente não deve lesionar, mas às vezes ela é inevitável. A gente tem que entender que quanto antes a gente sarar,
antes a gente retorna. Insistir com lesão, a gente vai estar perpetuando uma situação que é muito ruim para a gente, né? Outra coisa, sabe, o que eu fiquei pensando é, às vezes as pessoas, né, gostam de praticar atividade física, mas por N motivos, né, vários motivos, como você já falou, que tem os externos e os internos, né, sofrem uma lesão. Eu já li que trocar de atividade física poderia diminuir a predisposição para sofrer lesões. Isso é verdade? Olha, isso tem alguma verdade, né? Mas, na realidade, o que a gente deve fazer? Foi como eu já comentei, a gente ter esportes base para a gente fazer o esporte que a gente gostaria de fazer. Você vê um jogador de futebol, está sempre na academia. Você vê um lutador, ele corre, ele faz musculação, ele faz fisioterapia. Então, você tem que se cercar de atividades que preparem o seu corpo para aquela atividade. É claro que, eventualmente, não é possível. Às vezes você tem uma lesão no joelho, e tem lesões tão comuns em cada esporte que elas ganham até nome. Joelho do corredor, cotovelo do tenista, joelho do saltador, joelho do golfista, ombro do nadador, às vezes, além das fraturas, né? Fratura do boxeador, da bailarina, enfim. Mas às vezes você entra numa situação que ela está intratável. Nessa situação, é muito mais viável que você troque sua atividade física. Mas é muito frustrante isso para a pessoa trocar, deixar de fazer o que gosta, né? Tá Verdade. Eu mesmo corria, já deixei de correr, agora estou voltando, mas... Por conta de lesões? Por conta de lesão. Eu tenho o famoso joelho do corredor. Então, às vezes eu fico muito bem, às vezes ela volta a doer, eu tenho meus preparadores físicos, são excelentes, mas eventualmente eu não consigo correr. A última corrida aqui em Caratinga eu fiz, graças a Deus. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal em casa, para todo mundo parar de sofrer lesões, antes da gente terminar a entrevista. Gente, olha, a lesão, como eu já disse, ela é um acidente. A gente tem que fazer o possível para evitá-las. Então, vamos sair de casa disposto a não ter lesão. Choveu, não vamos jogar bola na quadra. Vamos jogar aquela capoeira, vamos tentar num lugar mais adequado, vamos para um gramado, vamos para um tatame. Vamos nos alimentar direito, vamos botar o calçado adequado, vamos procurar o principal. Tem uma pessoa especialista nisso, ela se chama educador físico. Vamos fazer a nossa atividade com um bom professor do nosso lado. Ele é capaz de transformar uma pessoa sedentária num atleta. Outras pessoas não são capazes. Aquele vizinho, aquele conhecido, o cara da lojinha de suplemento, essas são pessoas que podem, às vezes, te dar uma dica errada. Então, procure um bom professor e vão praticar atividade física. A saúde agradece. Porque tem tudo a ver com a saúde, né? Física e mental. Física e mental. Sábio, muito obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço. E retorne ao Saúde em Dia. Muito obrigado. E o Saúde em Dia de hoje fica por aqui. Eu te espero na próxima semana. Não deixe de se inscrever em nossas redes sociais. Tchau!